Olá a todos, pessoal, tudo bem? Boa tarde, na verdade, boa noite, né? Nesse momento que eu tô aqui agora já é noite, escureceu. É, eu gostaria de fazer um vídeo comentando rapidamente sobre um assunto, né? Que na verdade foi um outro vídeo que eu assisti do canal La Ciência, sobre o consumo seguro de álcool, se isso existe e tal. E o ponto lá no vídeo é falar sobre a toxicidade do álcool, que ele é algo maléfico à saúde, né? Quanto a isso, eu não vou questionar muito, né? É, pode ser que seja verdade. Eu tenho muitas ressalvas hoje com todo tipo de estudo, né? Por causa das recentes descobertas científicas aí que a gente tem visto no mundo moderno. Me desculpem eu estar falando meio travado, tá, né, toda hora com o nariz ruim. Eu tô gripado, mas achei importante fazer o vídeo assim mesmo. É, e eu não vou discutir, não vou entrar nesse mérito. Eu não sou cientista, não sou nutrólogo, eu muito menos peguei esses estudos para fazer uma comparação, para ver se eles são revisados por pares, se eles têm algum tipo de reprodutividade, né? Porque essas aí são premissas de um estudo científico, né? Porém, eu queria ressaltar um outro ponto, né? Sobre o que o vídeo vem falando lá. O vídeo fala, né, que o Estado ele deveria inibir, né, o consumo do álcool, o acesso ao álcool, colocar, né, e aí vem algumas coisas que já começa a ficar um pouco complicado, né, colocar imposto, né, na reforma tributária. O autor do vídeo ele defende que na reforma tributária deveria ter alguma coisa sobre o álcool, enfim, né, defende também que talvez seja vendido só em lugares específicos, que não haja propaganda, que seja proibida a propaganda, enfim, alguma série de medidas legais e estatais para inibir, né, o consumo e a propaganda e disseminação do álcool. Pois bem, qual que é o ponto que eu quero ressaltar aqui? Nesses canais, nessas pessoas hoje em dia, muito ligadas à ciência, né, eu sou um crítico ferrenho ao modernismo, né, ao cientificismo. É tão engraçado como elas colocam, né, o Estado, né, ou então essas medidas coercitivas, autoritárias, né, porque isso é uma coerção, né, se é algo que você pode escolher ou não fazer, eles estão praticamente querendo diminuir sua chance de escolher entre uma coisa e outra, né, o seu livre-arbítrio praticamente. Acho engraçado como esse pessoal eles têm essa facilidade de pensar nesse artifício, né, de proibir o ser humano de fazer isso, né? Ou então impor alguma coisa, impor uma propaganda no rótulo do cigarro, da bebida, e também é uma das sugestões do autor do vídeo, né? Desculpem. E assim, é tão incrível que esse pessoal tem essa mentalidade para esse tipo de coisa, né? Quando você vê, por exemplo, esse mesmo pessoal, não sei, não assisti mais um vídeo desse canal, mas eu suspeito, né? Que eu acho que não há o mesmo apelo com relação, por exemplo, à maconha, né? Existem estudos que também falam que a maconha é muito prejudicial à saúde do cérebro, principalmente aos neurônios, né? Eu não vejo esse mesmo apelo, né, desse pessoal, dessa comunidade, para falar dos malefícios e dos problemas causados pelo aborto, né, que podem gerar, e na sua grande maioria geram problemas para a mãe que aborta, né, que mata o seu filho, né, problemas não só físicos, mas psicológicos e psiquiatras, com muitas dessas mulheres às vezes nunca mais conseguindo se envolver amorosamente com ninguém, ou até mesmo tentando suicídio em casos mais extremos, né? Então, eu acho que é engraçado quando eles usam esse tipo de argumento, né? Tem essa criatividade, essa vontade, né? De dizer para você que a sua vontade ela deve ser cerceada em algum nível, né? Ainda que seja só dificultando, mas isso é um cerceamento da sua vontade, de você realizar alguma coisa, né? Mas eu não vejo eles usando esse mesmo argumento para uma série de outras coisas, né? Como eu disse, o aborto, as drogas, a esse comportamento promíscuo, né? Que existe na sociedade, a pornografia, né? E entre outros comportamentos. Eu não vejo isso sendo dito, muito pelo contrário. Você vê que muitos aí psicólogos, até psiquiatras, falam em libertação sexual, né? Quando você leva seu filho lá, às vezes no psicólogo, ele vai falar que seu filho lá tem que
realmente se masturbar para conhecer o seu corpo, olha para você ver, né? E não existe nenhum tipo de, né, impedimento para você frear esse comportamento do seu filho, né? Você não vê nenhum clamor por parte dessa mesma comunidade, sendo que também há estudos que falam também, né, sobre como é prejudicial uma vida sexual precoce, como é prejudicial, por exemplo, também o consumo da pornografia, né? Principalmente para os homens, que são o maior público desse tipo de conteúdo, né? Agora eu acho interessante, assim, que o cara no final ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala, você deve tentar não beber o álcool, né? Você deve, se não conseguir não beber, mas tente beber mais moderadamente ainda até você parar, né, e tal. Ele usou a palavra moderação. Eu acho engraçado que a automoderação, né, a não moderação do Estado, imposta por terceiros, né, o controle de si próprio é uma coisa que o Evangelho ensina, né? O Evangelho fala, ireis, mas não pequeis, né? A Bíblia diz também para você não se encher de vinho, né, não com álcool, mas se encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não proíbe você de beber. Em nenhum versículo da Bíblia você vai ter uma proibição clara às bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Mas esse povo, eles querem proibir em algum nível, né? Eles querem proibir. O que a Bíblia ela fala a respeito disso, né? A respeito dessas coisas? Ela fala somente para você ter temperança, né? Não precisa de ter alguém arbitrando e te proibindo. Mas quem que é o retrógrado muitas vezes? O retrógrado muitas vezes é o cristão, né? É ele que quer dominar a vontade das pessoas, é ele que quer impor a sua verdade, né? Mas o povo moderno da ciência, eu não estou dizendo que essa era a intenção do autor do vídeo, tá? Mas assim, você vê que é uma clara ideia que ela já foi, desculpa, gente, assimilada pelo autor do vídeo, né? Ele nem sequer cogita outra coisa, né? Ele não faz uma discussão filosófica sobre a vontade, sobre aquilo que a gente tem que fazer ou não, né? E essa é uma agenda que a gente tem visto que ela tem progredido, né? Eles querem colocar imposto sobre bebida, imposto no cigarro já colocaram, colocar imposto em algumas comidas, dizendo que você tem que comer isso ou aquilo outro, né? Mas você não vê em nenhum momento esse pessoal falando para você moderar, para você ter controle próprio, autodomínio. Por quê? Porque isso a ciência, o mundo moderno, o Estado não pode te oferecer. Quem que pode te oferecer? Se você é um alcoólatra, meu amigo, quem pode te oferecer a moderação, quem pode te fornecer a libertação definitiva disso é só o Senhor Jesus, né? É a fé em Cristo. Você vai deixar de ter esse vício porque você ama a Deus. Se você é viciado em pornografia, meu amigo, quem pode te libertar da pornografia é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Senhor Jesus que com o seu sangue vai lavar a sua alma e você vai ter moderação para não fazer certas coisas, né? Aí eles falam, aí eu acho engraçado também que na fala do autor do vídeo, ele critica muito a cultura, né? Critica a cultura, porque essa é a cultura e tal. E aí entra mais uma vez a questão do ser cristão, né? O cristão, ele não está preso à cultura. Olha como o evangelho, ele fornece, né, para as pessoas, para nós humanos, né, uma alternativa viável de fé em Cristo sem que você seja proibido de nada, né? É só Cristo te dizendo, você tem moderação, meu amigo. Você tenha controle próprio. O meu espírito, ele habita em você. Então, a partir do momento que você é habitado pelo meu espírito, né, que você tem uma comunhão com o Senhor, comigo, com Deus Pai, com o sumo bem, você não precisa se acabar em vícios, em desejos espúrios, né? E isso o mundo moderno ele não pode dar. E aí é que vem aquela palavra do Evangelho, né? A paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo dá, né? Essa é a paz que Jesus ele tem para oferecer. Essa é a plenitude que o mundo moderno ele derroga o Estado, derroga a ciência, ele arroga, né? A ciência, arroga o Estado, os controles, a imposição, mas ele não pode transformar o seu ser, né? E por coisas muito mais complexas e complicadas, eles não querem meter a mão no Estado, né? Por exemplo, a proibição do aborto, né? Todo mundo quer abaixar isso aí, né? Mas é muito mais complicado e isso sim é uma questão ética extremamente complexa, né? Que a Bíblia sim, ela dá fundamentos para dizer, né? A fé cristã, que você não pode matar o seu próximo, seja ele quem for,
né? Mesmo se for um bebê, né? Eu acho engraçado também que tinha uma discussão antigamente sobre o etarismo, sei lá, que é sobre o preconceito contra pessoa de idade diferente, né? Ou porque você é muito jovem ou porque você é muito velho. Engraçado que esse discurso ele acabou muito, né? Principalmente quando você está chegando perto de questões como o aborto, por exemplo, né? E o assassinato de um ser humano, aí não existe mais o etarismo, né? Aí não existe mais um genocídio por causa da idade da pessoa, né? Mas enfim, é isso que eu gostaria de falar. Se você quer ter libertação, meu amigo, se você quer realmente mudar a sua vida, não é um controle externo que vai fazer isso por você, não. Quem quer fazer o mal, a gente sabe, né? Faz, né? Se a pessoa... Tem um ditado popular, chulo, me desculpem falar, mas eu vou falar, vou dar um exemplo, né, da sabedoria popular, vamos dizer assim, que é o seguinte, né, que é sobre a traição de uma mulher. Eles falam, né, fogo morra acima, água morra abaixo, e mulher quando quer dar, ninguém segura. E é verdade, nunca segurou, mesmo quando a traição era punida com a morte. E você acha que os controles do Estado, né, a imposição, a coerção, vai impedir alguém de fazer alguma coisa? A gente já teve nos Estados Unidos a lei seca, né, nos Estados Unidos, e estudem o que gerou a lei seca nos Estados Unidos, né? É uma parte muito importante da história dos Estados Unidos. E engraçado também como esse mundo moderno, né, pós-moderno na verdade, né, identitarista, cientificista, ele tenta substituir a religião, né? Não tem religião, não tem o domínio próprio, você não, não, não tem como dizer para a pessoa não viver para os desejos dela, então eles apelam para qualquer outra coisa, para o Estado, para a ciência, né? Mas eles não podem te dar uma solução que venha de dentro para fora, simplesmente isso. É simplesmente isso. Aí se culpa a cultura, né, mas nunca o indivíduo que deve ter domínio próprio, né, que tenha responsabilidade sobre a vida dele, né? Então isso é uma coisa muito importante que eu acho que também deveria entrar nessa discussão, né, sobre o ser humano, sobre a sua responsabilidade, né, e sobre quem pode realmente ajudar esse ser humano, né? Gente, não é com um fuzil na cara, não é com um chicote que você vai poder transformar interiormente as pessoas nesse tipo de prazer, de desejo do dia a dia. É minha reflexão de hoje. Fico com Deus e até mais.